Saudações fraternas a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs que poderão estar já por aqui conosco, ou chegando, né, para esse nosso compromisso, essa tarefa que realizamos já desde o início deste ano 2021, sempre com a intenção de refletirmos um tema à luz da doutrina espírita e com a fundamental intenção de melhorarmos a nossa autoestima, né? De renovarmos nossas forças espirituais, que essas forças que nos conduzem na direção da luz, essas forças que levam equilíbrio, harmonia ao nosso corpo físico, esse fiel amigo que vai nos acompanhando por toda essa existência, que por ele tenhamos zelo, cuidado. Então, é dessa forma que nós damos um belo boa noite a todos os nossos amigos do Consolador Prometido, os nossos irmãos internautas que estejam aqui conosco. Vamos então passar aos nossos avisos do Centro Espírita, Casa do Consolador, que é os avisos que a gente dá são a nossa rotina de trabalho, toda ela momentaneamente, talvez por mais um curto espaço de tempo virtual, mas com certeza logo já estaremos reunidos para as nossas palestras também presenciais, embora de uma forma híbrida mantenhamos as nossas transmissões também, quiçá aqui pelo Facebook ao vivo. Então vamos às os nossos avisos do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, a nossa programação todas as sextas-feiras, o Pétalas de Esperança, que é esta reflexão que estamos começando agora, uma reflexão doutrinária. Pedimos que todos que estão aqui conosco podem participar, coloque nos seus comentários a sua opinião, faça-se desejar também pelos comentários as suas perguntas, porque possamos fazer uma interação, façamos um diálogo virtual. Temos nosso canal no YouTube, o canal Consolador Prometido, onde colocamos todos esses vídeos, essa reflexão deste momento que estamos iniciando. Amanhã de manhã já estará no nosso canal, que lá você poderá também assistir. Estão ali catalogadas todas as reflexões, pétalas de esperanças que fizemos desde o início do projeto. Você pode assistir, escolher ou o expositor ou o tema que foi desenvolvido e inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, toque o sininho que você estará auxiliando na divulgação da doutrina espírita. Nossos grupos de estudos virtuais na segunda-feira, reflexão sobre o livro Plenitude, ditado por João de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. E na quarta-feira é um estudo continuado do Evangelho, sempre também com uma espécie de palestra por 30 minutos e após também aberto para aqueles que estão envolvidos na participação poderem fazer um comentário, poder fazer pergunta para a pessoa encarregada de dirigir a reflexão. Se desejar participar, tanto na segunda quanto na quarta-feira, pode colocar até aqui nos comentários ou mandar uma mensagem aqui pelo Facebook para o Centro Espírita Casa do Consolador Prometido. Coloque o número do seu celular para nós fazermos o cadastro nos grupos de WhatsApp, onde você vai receber, tanto na segunda-feira quanto na quarta-feira, em torno de 19 horas e 50 minutos, 20 horas, você estará recebendo o link para adentrar a sala de estudo virtual. Venha estudar a doutrina espírita com a turma do Consolador. Campanha de doação de cestas básicas, sabemos a fome que assola a nossa periferia, muitos irmãos estão em miséria material. Então, nós temos essa campanha de doação de cestas básicas que chamamos Corrente do Bem. Quem desejar contribuir financeiramente, está aí no vídeo, né? O Pix, que é o nosso CNPJ, é uma conta específica para aquisição de cestas básicas. E a cada doação de R$50, nós colocamos a diferença para adquirir a cesta de mantimentos que fazemos a entrega às famílias previamente cadastradas na Sociedade Espírita. Somos parceiros já de longos anos no projeto Anjos da Noite, que é um projeto de amparo aos irmãos
em situação de rua e também apoio aos recicladores que são encontrados nas noites das sextas-feiras em Santa Maria. Uma equipe se desloca todas as sextas-feiras, trazendo aos irmãos que estão em situação de rua, ou esses companheiros que estão trabalhando, auxiliando a natureza, reciclando nosso lixo, né, na coleta seletiva que eles realizam, e nós é trazido a eles agasalhos, cobertores, lanches, né, e também é feita a distribuição, eventualmente, de algumas cestas básicas nessas noites de sextas-feiras. Então, estamos sempre abertos à colaboração, todos que tiverem agasalhos, algum objeto que possa ser útil, que também façam contato conosco, nós vamos resgatar nos seus endereços a doação que estiver sendo disponibilizada. Voltando, então, aqui para dar continuidade agora, efetivamente, né, depois dados nossos avisos, temos aqui nessa noite, com muita gratidão, muita satisfação, a nossa irmã Luísa Mendonça da Costa, que é uma companheira, trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco Costa, aqui de Santa Maria, né, Luísa? Seja bem-vinda, traga um pouco de pétalas de esperança, um pouquinho de luz para animar a todos nós, Luísa. Ok. Boa noite, irmãos queridos. É com gratidão e com alegria que estamos aqui, nessa noite de sexta-feira, para jogarmos um pouquinho de pétala de esperança, como disse o Ney, né? O tema escolhido é o bem e mal sofrer, né? A gente sabe que esse momento é um momento de muito sofrimento para todos nós. Nós estamos mergulhados nessa sensação de treva, e de fato nós estamos enxergando muita treva, mas é muito importante que a gente perceba que no meio da treva há luz, e é a luz que consegue destruir essa treva, né? Então, se a gente fica muito distraído e muito desavisado, e a gente começa a assistir muito TV, redes sociais, jornais, as mídias de uma maneira geral, eles estão propagando muito a treva, muito aquilo que é desastroso, aquilo que é maldade, aquilo que é crime, aquilo que é violento e agressivo. E se a gente se deixa e se distrai e se volta um pouco para essa situação, a gente começa a ficar angustiado. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente reconheça que no nosso íntimo existe muita luz. Alguns de nós pode reconhecer um palito de fósforo aceso. Mas esse palito de fósforo, numa noite escura, ele clareia. Então, esse palito de fósforo vai sendo fortalecido, aumentando, vira uma vela, vira uma tocha, e vira a iluminação grandiosa que foi Jesus. Jesus sendo colocado e sendo visto e sendo posto como nosso modelo e guia. Então, num primeiro momento, eu não tenho, e nem tenho a pretensão de ter a luz de Jesus ainda, mas eu estou a caminho, eu vou buscar isso que eu busco na minha vida, né? Então, nesse momento, como eu falei, de treva, é muito importante a gente reconhecer, a gente observar e a gente ampliar essa pequena fagulha luminosa que temos, que todos nós somos filhos de Deus. Essa é uma virtude primordial, sermos filhos de Deus. E, por sermos filhos de Deus, nós temos essa centelha divina dentro de todos nós. Até aquele irmão mais atrapalhado, mais equivocado, ele também um dia será uma criatura crística. É só uma questão de tempo. Então, para que a gente consiga situar e consiga nos sentir melhor, nos sentir acolhidos, eu convido a todos para a gente fazer um retorno e visualizar a Palestina 2000 anos atrás, no tempo de Jesus. Porque naquele tempo, quando Jesus tomou a decisão de vir encarnar no planeta Terra, ele, o governador do planeta,
a treva moral era muito maior da que temos hoje. Hoje a gente sente uma angústia, a aflição, a tribulação, mas naquela época era muito mais grave. E naquela época ele percebeu que era o momento, porque muito embora a treva moral fosse muito grande, ele percebeu que já existiam alguns vagalumes aqui e ali. E ele sentiu que ele já poderia vir. Foi o momento que ele tomou a decisão e ele achou que tinha condição de vir. E ele veio com tanta luminosidade. E Amélia Rodrigues vai dizer que era como um sol morno de primavera. Vamos pensar naquele solzinho quentinho da primavera, que aquece, que consola, que nos anima. E essa energia dele, ela foi uma irradiação emocional, e ela foi penetrando nos poros e das almas daquelas criaturas que estavam todas muito atrapalhadas e muito... alguns sacrificados, sofridos, ultrajados, né? E eles foram se revitalizando com aquela presença amorosa. Só que é possível que nós estivéssemos lá também. Não sei dizer se a gente teve essa oportunidade. Mas nós, quando pensamos em Jesus e quando concentramos na sua energia e quando lemos as suas obras e quando fazemos esse movimento de pensar e de sentir, a gente sente essa presença amorosa. É muito importante que a gente possa fazer esse exercício, porque esse exercício vai nos fazer bem. Então, toda aquela apatia, toda aquela violência, ela foi sendo desmanchada, não por completo, não foi por completo, mas ela foi uma onda de magnetismo, com muito sentimento de amor, que foi envolvendo algumas criaturas. E aí, Jesus tomou uma decisão muito importante. Ele sai do local de Jerusalém, de Nazaré, ele sai de onde havia a cultura, o poder, onde havia toda a riqueza, ele sai do lugar badalado da Palestina e toma a decisão de ir bem ao norte, lá, e escolhe a cidadezinha de Cafarnaum, que é onde morava a sogra de Pedro. Não era nem Pedro, era a sogra de Pedro. E ele vai se hospedar nessa casinha simples. Ele toma a decisão de ir para aquela região simples, desprestigiada, porque era uma região que não tinha cultura, que não tinha ouro, que não tinha riqueza, que não tinha opulência, não tinha nada. Tinham pessoas simples e pescadores. Ele toma a decisão porque ele percebe que lá naqueles corações haviam aquelas fagulhas que ele precisava para começar a acender as luzes, né, de cada um. Então, ele faz esse movimento, ele, durante 3 anos do seu apostolado, ele faz as escolhas das pessoas que ele julgou interessante. A gente sabe que todos esses discípulos não eram pessoas perfeitas, tinham todas as imperfeições que nós identificamos em nós, né? Muitas das imperfeições que eles tinham naquela época, nós temos hoje. E ele monta aquele apostolado. E aí ele começa a fazer um movimento de exemplificação. E é muito bonito que na vida de Jesus, e no apostolado de Jesus, ele vai fazendo um movimento de falas e exemplificações. Falas e exemplificações. Ele faz o sermão, ele ensina, e na sequência ele mostra como se faz, a partir das experiências. E as experiências são as experiências mais simples, com ovelhas, com pérolas, com dracma, com aquela cultura que eles tinham, né? Ele vai fazendo o movimento e vai mostrando na simplicidade, em 3 anos, ele faz tudo isso. E lá um dia ele sobe no monte e ele profere aquele poema de amor que são as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança, que está lá em Mateus, capítulo 5, ele vai dizer: bem-aventurados que choram. Algumas traduções dizem: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, a gente poderia perguntar, mas então será que Jesus está dizendo que nós devemos sofrer? Então, é bom sofrer, né? Qual é o sentido do sofrimento, né? Sofrer faz bem?
Essas seriam, então, as perguntas. Se a gente vai entender essa bem-aventurança, a gente poderia ficar em dúvida. Então, Deus nos criou para o sofrimento? Sofrer faz bem? E a resposta, e a gente vai ver, que é exatamente o tema de hoje. Existe um bem sofrer e existe um mal sofrer. Então, eu preciso acolher o sofrimento, porque o sofrimento, a dor, ela chega como um instrumento de aprendizado. E quando ela chega para mim, ela chegou para mim. Aquela dor chegou para mim. Ela não chegou para o meu vizinho, ela não chegou para o meu filho, ela chegou para mim. Ela quis trazer um ensinamento. E se eu acolho essa dor, e se eu consigo entender o sentido dessa dor, e aí a pergunta é muito importante. Por que que isso aconteceu comigo? Essa pergunta não leva ninguém a lugar nenhum, porque isso gera revolta, descrença, desesperança, é tudo que a gente não quer. Quando chega a dor, a gente tem que perguntar para quê? O que essa doença, essa desencarnação de um familiar, essa pandemia, eu ouço tanta gente dizer esse maldito desse vírus. Gente, não é um maldito de um vírus. Ele é um vírus. Como todos os seres da criação, ele é um vírus. E ele veio, a gente não sabe como, se foi acidental, se foi intencional, se foi criminoso. Nesse momento, não nos interessa entender. Nós, indivíduos, não precisamos saber. As autoridades vão investigar. Nós precisamos entender o seguinte: se aconteceu, se esse vírus fugiu do laboratório, ou se por uma transformação do planeta inteiro, houve uma permissão, e uma permissão de Deus. Então, é muito importante a gente pensar que Deus não está punindo ninguém, porque Deus não é punitivo. Jesus já veio nos mostrar que Deus é amor. Então, quando a gente se vê numa situação de muita aflição como agora, todos nós estamos passando por essa aflição. Alguns de nós estão passando bem, alguns de nós estão passando muito mal. E aí algumas pessoas perguntam, mas então será que depois da pandemia nós vamos melhorar? Não sabemos, porque depende de como cada um individualmente vai passar por essa situação. É o bem sofrer e o mal sofrer. Então, lá no capítulo 6 de Mateus, tem uma parte que eu acho espetacular, que também nos dá esse sentimento de esperança, que nos dá a sensação de que nós não estamos sozinhos. Com pandemia, sem pandemia, com morte, com doença, sem doença, nós não estamos sozinhos. Nós somos filhos de um Pai muito amoroso. E lá no capítulo 6, no versículo de 26 a 34, eu peguei só essa partezinha, ele vai dizer assim, ó. Jesus disse, Mateus escreveu: olhais para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E enquanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que Jesus está dizendo para nós? Olha, não precisa trabalhar, as aves não trabalham, não fazem colheita, nem plantam, nem guardam em celeiro. Vocês também não precisam trabalhar? Não, Jesus não está dizendo isso. Inclusive, ele disse em um outro momento, meu pai trabalhou sempre, e eu trabalho sempre, meu pai trabalhou sempre. Né? Então, Jesus está falando da importância do trabalho, mas não aquele trabalho com ansiedade de acumulação, aquele trabalho querendo eu vou ficar rico, eu vou chegar no 1 milhão, eu quero posse, acumulação, que é onde nossa sociedade está muito preocupada com isso. E nessa pandemia, muitas pessoas perderam muito dinheiro, perderam emprego. De uma maneira geral, todos nós ficamos mais pobres, né? E Jesus está dizendo para nós assim, ó, calma, ok, vocês que queriam viajar para Miami, não vão poder viajar. Ah, não tem dinheiro para Miami, vocês iriam para a praia?
Bom, talvez não possam ir para a praia. Ah, vocês jantavam todos os fins de semana em restaurantes? Não vão poder por um tempo. Ah, enfim, cada qual, dentro da sua condição, vai ter que diminuir um pouco do ritmo, um pouco do gasto, um pouco da distração. Na verdade, eu particularmente entendo que essa pandemia veio nos trazer para um sentido mais real da vida. O que é o sentido mais real? E vamos continuar aqui, que ele diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus sabe que nós estamos na terra, estamos encarnados, precisamos comer, precisamos vestir, precisamos beber. Então, ele não está dizendo que a gente não deva trabalhar e não deva comer e não deva vestir. Ele está dizendo que buscai primeiro o reino de Deus. Então, quando eu trabalho, eu preciso ter consciência de que eu não estou explorando, de que eu não estou trapaceando, que eu não estou prejudicando ninguém. Então, quando eu faço todo o meu trabalho, e eu posso ser muito rica, não importa a minha condição financeira. Ele está dizendo que primeiro eu procure o reino de Deus, e as outras coisas todas vêm na sequência. Porque quando eu trabalho animado, querendo fazer o meu melhor, é o sapateiro que faz o melhor, é o médico que faz o melhor, é o dentista que faz o melhor. Quando a gente faz o melhor, com alegria, as outras coisas todas vêm em consequência, né? Então, toda essa passagem, ele está falando que não vos inquieteis pelo dia de amanhã e tal. Então, é um chamamento assim, ó, não vamos nos inquietar, não vamos nos angustiar desnecessariamente. Basta a angústia de hoje. Hoje aconteceu uma situação, eu preciso resolver. É uma questão de dinheiro? É uma questão de saúde? É uma questão do quê? Eu resolvo aquela questão, sabendo que eu não estou sozinha, né? Então, essa mensagem de Jesus, ela não traz nenhuma contradição, e ela não é nada impossível de fazer. Ao contrário, quando a gente se sente num momento de aflição, a gente percebe e ela nos fortalece, e ela nos deixa com muita esperança, né? Então, a gente vai agora tentar ver o que Joana de Ângeles falou a respeito da aflição, né? A respeito, nesse livro, Dimensão da Verdade, ela tem um capítulo que ele fala sobre examinando o sofrimento. É muito interessante, porque vai dar uma pista do que é o mal sofrer e do que é o bem sofrer. Nós vamos sofrer, não tem como passar pelo planeta Terra de provas e expiações sem o sofrimento, sem as dores, sem as tribulações. Então, ela vai dizer assim, ó, as pessoas, aquelas mais invigilantes, aquelas mais simplistas, elas simplesmente abordam a aflição assim, ó, vamos fugir da aflição, vamos nos libertar da dor, vamos esquecer que está acontecendo qualquer coisa. Como se o esquecimento, como se a fuga fizesse a dor desaparecer. Ela não vai desaparecer, né? Então, nós precisamos ter um enfrentamento. Nós estamos passando por uma pandemia. Parece que estamos saindo da pandemia, né? Com muita cautela, com muito cuidado. Mas não adianta fingir que ela não existe. Não adianta a gente fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo. Nós precisamos, então, diante dessa situação, sem aflição, sem angústia, sem medo desesperado, sabendo que está tudo sob controle, né? Vai ser contaminado quem tiver que ser contaminado agora. Algumas pessoas se expõem, e ao se expor, elas estão, então, contraindo, trazendo para ela, atraindo para si as possibilidades que às vezes nem estavam previstas para ela, mas pela sua exposição, pela sua falta de cuidado, ela poderá, então, se infectar, né? Então, Joana vai trazer dois pontos de vista, ou dois extremos, dois comportamentos extremos diante de uma aflição, que a gente pode pensar, no nosso caso agora,
diante da pandemia, né? Muitos se apegam às religiões de uma forma muito equivocada. E eles acham que apenas rezar e suplicar e fazer promessa, a liberação da dor vai desaparecer gratuitamente. O que é que Joana está dizendo com isso? Que a gente não deve rezar? Não, a Joana o tempo todo fala da importância da prece. Ela está dizendo que eu achar que eu vou ficar rezando e não fazer nada por mim, pela minha família e pelas pessoas que convivem na minha comunidade, isso não é suficiente. Simplesmente dizer, por favor, meu Senhor, tire essa doença da minha família. Não permita que eu adoeça. E aí eu saio sem máscara, eu me misturo com as pessoas, eu compartilho chimarrão. Quer dizer, e aí chego em casa, rezo, e eu acho que isso vai... A Joana está dizendo que esse é um comportamento equivocado. E aí ela coloca um outro extremo. Então, tem o religioso que reza e acho que isso é suficiente. E tem o outro, que é o materialista ateu, que foge dessa situação, simplesmente se entorpecendo, buscando drogas e fingindo que nada está acontecendo. Também não é a solução. E ela vai dizer que nós deveríamos olhar essa dor, essa aflição, essa situação desagradável que nos acontece como um ignorado servidor da alma. Então, ela está dizendo que a dor deveria ser olhada como alguém que veio para nos auxiliar, para nos ensinar. E, ao nos ensinar, vai nos colocar num caminho de mais felicidade, de mais leveza, de mais tranquilidade, de mais evolução e, em última análise, de mais felicidade, né? Então, ela diz que muitas vezes uma dor vem para sacudir e despertar. Não foi isso que essa pandemia veio fazer? Veio nos sacudir, veio nos despertar, porque todos nós estávamos muito distraídos. Distraído com as festas, com os passeios, com os convites, distraído nas casas espíritas, indo e voltando, dando passe, participando mediúnica, indo para lá, indo para cá. A gente não tinha tempo de parar para pensar. Então, nós tivemos todo o tempo do mundo para parar, refletir, e até mesmo um encontro como esse aqui virtual. Olha só, eu não precisei me deslocar da minha casa, eu não precisei sair, pegar trânsito, eu não... Sabe, a economia de tempo, simplesmente no horário eu vim para cá, me postei e estamos conversando, né? Não sei quantas pessoas agora estão ouvindo, outras pessoas poderão ouvir depois, porque hoje essa pessoa de repente chegou uma visita, ela não teve tempo de assistir, pode assistir depois. Então, olha que fantástico que foi. Eu não estou querendo dizer com isso que as casas espíritas não devem abrir, não. A nossa lá, Francisco Costa, já está aos pouquinhos. Na quarta-feira já tem encontros presenciais. A gente está abrindo muito aos poucos, muito cuidado. E a Joana vai dizer mais, lá nesse livro de Dimensões da Verdade. Ela diz assim, o sofrimento é alta concessão divina. É uma concessão divina. Não é castigo, é concessão divina. A dor é moeda de resgate. E a aflição é exercício para a fixação do bem. Então, se nós olharmos as situações, as tribulações, como algo que me trouxe para o meu bem, para o meu melhoramento, para a minha evolução, vai ser muito mais fácil de eu conseguir passar. E passar, não basta só passar com aprendizado, porque isso é o bem sofrer. O bem sofrer é quando eu passo pela situação, eu caio, tropecei, foi difícil, caí, levantei, e ao levantar eu estou mais fortalecida. Isso é o bem sofrer. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 5, item 18, lá Kardec vai dizer que o bem sofrer é quando nós compreendemos o propósito da dor. Não só compreendo, como aceito, respeito e me resigno. Diferente daquele que não aceita, e que murmura, e que fica revoltado, e que fica dizendo que a culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do chinês, a culpa é desse... Esse está murmurando, não tá dando nenhum passo para diante. Não adianta eu ficar pensando quem fez o quê e quem fez errado. Nós, enquanto
cidadãos, nós devemos olhar a nossa situação, o nosso aprendizado, a nossa caminhada. Cada um vai responder por aquilo que foi responsável, por aquilo que, pela atitude que adotou e aquilo que fez de certo e de errado, né? Então, Lacordaire vai dizer que no Evangelho, lá nesse item 18, somente as provas bem suportadas podem nos conduzir a esse lugar que Jesus sempre fala que é o reino de Deus. Então, olha que interessante, né? Então, eu posso sofrer horrores, passar uma vida de muito sofrimento e mal sofrer e não adiantar nada e terminar a minha estada aqui na Terra e eu chego no outro plano e eu percebo que eu não consegui progredir nada. Então, é muito triste a gente perder as oportunidades por distração, por não prestar atenção nessas mensagens tão importantes que esses benfeitores nos trazem. Para encerrar, nesse livrinho também da Joana, Convites da Vida, ela traz um capítulo falando do convite à felicidade, capítulo 23. E ela começa dizendo assim que nós procuramos a felicidade na fortuna, na juventude, no poder. A gente procura nos lugares errados, né? E a gente não consegue se dar conta que não é nesses lugares que estão a felicidade. A felicidade, ela está na consciência tranquila. É quando eu vou para o meu trabalho fazendo o melhor que eu posso, é quando eu cumpro as leis humanas, em primeiro lugar. Se eu não consigo cumprir as humanas, eu vou cumprir as divinas? Eu vou cumprir as leis de Deus, que fala que eu devo perdoar, que eu devo amar o meu inimigo? É muito mais trabalhoso. As leis humanas nesse momento, usar máscara, manter o distanciamento, são coisas simples e que muitas vezes eu me rebelo e eu não quero atender, né? Então, ele vai dizer que a nossa consciência tranquila, isso, nesse momento que nós estamos, essa é a nossa felicidade. São felicidades transitórias, são momentos felizes, aquela felicidade plena a gente não consegue agora, nesse momento, porque eu ainda tenho orgulho, eu ainda eu tenho egoísmo, eu sou ciumenta, eu sou vaidosa, eu tenho tantos vícios, e esses vícios não possibilitam uma felicidade plena, que é a felicidade de Jesus. Então, para encerrar, a Joana vai dizer o seguinte, que seria tipo um conselho que ela dá no final desse convite à felicidade. Realiza o teu quinhão de dever com devotamento e faze sempre o melhor, a fim de que o aplauso da consciência tranquila te conduza ao pórtico da felicidade real. Não te exasperes face a desdita aparente, nem te apegues ao júbilo momentâneo também ilusório. De tudo e todos os estados, retira o proveito da aprendizagem, e assim fazendo, a pouco e pouco, perceberás que a felicidade é consequência da autoiluminação libertadora, como decorrência do amor exercido em plenitude fraternal. Então, eu encerro esse momento e fico à disposição, se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, mas eu acho que esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma pétala de esperança, porque ele nos ensina a nos posicionar melhor, com mais tranquilidade e serenidade. Obrigada. Muito bom, Luísa. Eu tenho uma pergunta particular. Tá bom. Qual é o nome da obra que tu pescou essa mensagem da Joana de Ângeles, que é uma mensagem, como tu falasse, extremamente oportuna? Parece que ela ditou hoje. Né? Eu comecei com a dimensão da verdade e depois Convites da Vida, 2 obras dela. Tá. Porque a mensagem realmente é belíssima, esclarecedora e oportuna, né? Sim, parece que ela estava pensando na pandemia e você vê, com certeza não foi, mas é interessante, né?
um determinado momento da tua fala, já que o pessoal não fez aqui nenhum questionamento, ainda estamos abertos às perguntas, basta que digite aí nos comentários alguma coisa, a proposta é não ser um monólogo virtual, a proposta é ser um diálogo mental, né? Eu falo, você fala, e as pessoas nos pensam e se materializam seus pensamentos através dos comentários para nós fazermos esse diálogo. Essa é a grande proposta. Mas realmente, o que tu falou, eu fiquei pensando nessa dicotomia, né? A mídia, os governos, os segmentos da indústria, do comércio, nos estimulam ao consumir, consumir, consumir. E, ao mesmo tempo, a natureza se manifesta através de alguns porta-vozes, né, pedindo cuidem de mim, cuidem de mim, cuidem de mim. Então, é uma confusão, né? A gente tem que saber selecionar. É a ideia de ser do mundo, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Não é tão difícil de entender, é possível, né? A gente e eu acho assim que justamente um dos aprendizados foi esse que a pandemia nos trouxe, da gente olhar para o guarda-roupa e quanto sapato parado, quanta bolsa, quanto casaco, né? Mesmo aquelas pessoas que não gastam tanto. Mas como ficou tudo parado e como ninguém foi em festa, então a roupa de festa, quanta coisa, né? Então, como se gastava dinheiro e tempo distraído. Isso para mim foi assim incrível, gritante assim essa experiência. Essa conclusão nós também chegamos em casa aqui. Porque a gente viu como a gente consegue deixar de comprar, que nós já temos o suficiente para vestir, né? Precisamos, sim, tivemos que achar algumas alternativas para aquisição de gêneros alimentícios, de medicamentos, que esses são importantes, não podemos deixar passar a falta deles, mas quanto às vestimentas, né, como tu colocou, e às vezes deixamos de doar para uma campanha do agasalho, que a gente faz especialmente de uma forma mais forte no inverno, né, e a gente deixa de doar agasalhos, como tu disse, roupas, que estão ali e as traças estão comendo, né, e nós não vamos levá-las na nossa bagagem espiritual, porque elas são bagagem física. Exatamente, né? Exatamente. Então, minha amiga, aqui observando, o pessoal não colocaram nenhum comentário, nós agradecemos pelas manifestações como eu coloquei ali uma legenda, um simples boa noite que eles estão nos dando, né, Luísa? A gente já é uma forma de energia que a Luísa, ou nos outros sextas-feiras, as pessoas que estão fazendo a reflexão, recebem, pessoal, essa energia que vocês estão, desde os seus lares, onde você dá uma boa noite, você dá expressa um pensamento de energias positivas, que com certeza a nossa irmã, ou quem estiver fazendo exposição, recebe essas energias. E a proposta nossa também é despejar essas energias de igual importância, de gratidão a Deus, pela presença de todos vocês que estão aqui conosco, que vierem assistir, como a Luísa falou, né? Depois os nossos vídeos são colocados, amanhã já estarão no canal do YouTube, o Consolador Prometido. Luísa, se quiseres colocar tuas palavras finais para nós, fiques à vontade. Eu acho que muito importante esse momento para todos nós, e eu fico imaginando que nós escolhemos estar aqui, né? Escolhemos estar envolvido no movimento espírita, e acredito muito fortemente o quanto é consolador e quanto é especial, enquanto nós somos privilegiados, porque a doutrina espírita, ela nos esclarece com muita propriedade. Fica tudo muito claro, né? E aí, do entender para o sentir, é um pulo, né? Porque primeiro eu tenho que entender intelectualmente, mas só intelectualmente não é possível. Esse entendimento tem que escorrer, 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 chegar no meu coração, eu começo a sentir. Depois ele continua escorrendo e vai para minhas mãos, para que eu possa agir naturalmente, né? Então, é um processo lento. E nós que estamos, então, com esse entendimento tão claro, fica mais fácil para a gente. Não quero dizer que a pessoa, muitas vezes, é um ateu e é boníssimo, maravilhoso, faz coisas incríveis, a gente conhece pessoas assim. Mas eu acho que para quem está entendendo o movimento, fica mais fácil
chegar no sentimento e chegar na ação, né? Com assertividade. Então, essa parada que a gente deu foi uma parada providencial, foi uma parada importante, a gente conseguiu se reorganizar, muito embora com sofrimento, muitos aqui é possível que estejam com dores muito profundas, mas é isso, nenhuma dor acontece por acaso, e ninguém está sendo castigado de nada, né? É um aprendizado, todas essas dores voltadas para um aprendizado, a gente vai conseguir sair daqui mais fortalecido, mais elevado moralmente. Acho que é isso. Então, agradecemos, amiga, pela tua Tá bom. presença, pela mensagem do Cristo que trouxeste, pela mensagem do Joana de Anjos, pela mensagem que recebesses por inspiração, pela mensagem que trouxesses pela tua intuição dos teus estudos, da tua bagagem já adquirida. Gratidão pela tua presença entre nós nessa noite. Eu que agradeço e estou à disposição. Sempre que quiserem, estamos aí. Valeu, amiga. Amigos, então, caminhamos para o nosso encerramento, mas convém salientar ainda que há tempo, né, para a nossa saudação, lembrando que nós aqui na existência material, todos somos educadores, uns dos outros. E disso temos que ter certeza, pois não podemos em momento nenhum deixar de abrirmos mão dessa necessidade de auxiliar na educação daqueles que caminham ao nosso lado, seja qual for o vínculo que nos une. Mas hoje é um dia especial, reservado àqueles que exercem por profissão a missão diária, nobre missão, né, de auxiliar no desenvolvimento da intelectualidade das almas, filhos de Deus, nossos irmãos, e muitos desses irmãos estão sedentos de desenvolver esse nível intelectual, uma das asas que favorece a nossa evolução espiritual. Alguns é muito difícil, a missão é difícil, nós sabemos, mas é na dureza da missão que o espírito é favorecido a se elevar um pouquinho que seja ao sair dessa existência. Então, nossa gratidão, nosso abraço fraterno a todos os professores, professoras deste planeta tão necessitado de educação, né? Que auxilia na evolução de todos nós. E assim, gratos pela mensagem que nos foi colocada por nossa irmã Luísa, gratos pela união que estamos aqui, por esse encontro muito fraterno. Nós encerramos essa Pétalas de Esperança, lembrando que na próxima sexta-feira, 19h20, aqui pelo Facebook do Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, estaremos juntos para mais uma reflexão, Pétalas de Esperança. Encerrando, pedimos que nosso bondoso amigo, Divino Pastor, envolva toda a humanidade deste planeta, nos 2 planos da vida, que a sua luz, conduzida por seus discípulos espirituais, adentre os nossos lares materiais. Permitamo-nos que essa luz adentre nosso organismo físico, iluminando a nossa consciência, para sermos amanhã melhores do que somos hoje. Que assim seja.